Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Por Trás do Tapume. Estou aqui eu, Laires Oldefer, com minha parceira Fernanda Salvani. Hello! E hoje o nosso entrevistado é Fabiano Salbego. Olá! Oi, Fabiano, tudo? Muito obrigada. A gente estava agora a caminho, né, Fê? E daí a gente foi dar uma stalkeada no Instagram do Fabiano. E tudo estamos apaixonados. Queremos tudo. Não temos nem onde botar. Tudo especificado já, tudo tá? especificado. Perfeito, ótimo. Incrível, incrível o teu trabalho. O Fabiano é designer de produtos. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a trajetória dele. Mas incrível o teu trabalho, uma delicadeza, um cuidado, como a Fernanda diz, refinamento e acabamento. Acabamento. Bah. Então, que a gente olha muito, a gente né? tem esse olhar, mas realmente estás de parabéns. E agora vamos conversar um pouquinho, vamos saber como tu chegou até aqui, né, Fabiano? Tu tá com uma caminhada incrível. E me conta um pouco qual foi a tua formação e como tu foi parar no design de produto. Porque tu é arquiteto. Sim, sou arquiteto. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Vai ser muito legal falar um pouco de produto, sobre o meu trabalho e sobre o design, né? Design brasileiro. Sim. E sim, eu sou arquiteto e acho que como muitos que estão nos ouvindo, a gente tem uma caminhada bem difícil. Arquitetura, bem desafiadora. Né? Somos obrigados a concordar, né? Mas eu sou natural do interior do estado, minha família toda é do interior. De que cidade? A gente gosta de detalhes. É São Francisco de Assis, é mais para a fronteira oeste. Uhum. Mas eu estudei, fiz faculdade de arquitetura em Santa Maria. Uhum. Olha, trabalhei lá desde 2010 até 2015, final de 2015, eu vim para Porto Alegre. Então, já 31 de dezembro de 2015 eu me mudei pra Porto Alegre. Sério? Não acredito. Veio pro Réveillon. Tipo, Réveillon. Passar virada. De manhã, assim, a mudança veio. E aqui estou. Daí comecei a trabalhar com arquitetura em Porto Alegre. Até hoje faço... Abriu escritório em Porto Alegre. Sim, trabalhando sozinho, né? Trabalhando em Porto Alegre sozinho, no escritório. E eu acho que foi um processo... muito suave a transição para o imobiliário, que está acontecendo até hoje, na verdade. E que, bom, a gente como arquiteto sempre desenha produto para cliente, né? Ou desenha uma estante, ou mobiliário como um todo. Marcenaria sempre, mas às vezes produtos soltos também, né? Um aparador, alguma coisa assim. E foi em 2019 quando eu comecei a estudar mais sobre imobiliário, estudar mais sobre o imobiliário brasileiro, porque a gente tem aquela coisa muito de o design italiano, que é maravilhoso, mas o nosso design brasileiro também é maravilhoso. E comecei a estudar e me encantar cada vez mais, e com os materiais que a gente tem, a madeira que o Brasil tem, em outro lugar não tem, a rocha que o Brasil tem, em outro lugar não tem. E eu comecei a entrar naquele mundo e, assim, é isso que eu quero. Tu começou desenhando peças para os clientes? Isso, eu desenhava peça para projetos. Que tu sentia necessidade nos teus projetos. Isso, para projetos. E em 2019, eu acho que até foi uma época que... Sabe aquela coisa, teve uma onda de vários projetos e obras, daí começou a acabar a obra e eu comecei a estudar mais mobiliário e desenhei um trio de mesas laterais que foram as primeiras peças que eu desenhei, assim, efetivamente, como mobiliário, pensando em design de produto, né? Tu já pensava em vender, assim, separado? Então, eu pensava, tipo, que legal se eu desenhasse algo, produzisse, comercializasse, né? Mas aquela coisa assim, sem pretensão, meio que sonhando, sem conhecer muito o mercado, né? Porque, assim como na arquitetura a gente sai da faculdade sem conhecer muito o mercado, o mobiliário também, a gente não tem um conhecimento para comercialização, precificação, produção, essas coisas. E naquele... Tem todos os anos, na verdade, mas eu acho que aquele ano era a 3ª edição, se não me engano, que tem uma mostra no Rio, que acontece lá no Casa Shopping, que é Novos Talentos do Design Brasileiro, Design e Arte. E
E eu tinha o 3D dessas peças. E no último dia de inscrições, eu enviei. Vou mandar para a curadoria, vá que, né? Porque tinha duas modalidades de exposição. Uma era a peça física e outra era painel. Eu digo, se aceitar painel, faço painel, envio tudo. E daí eu enviei à tarde, à noite já veio o e-mail dizendo, a gente amou tua peça, a gente quer expor. Eu não tinha nem o protótipo da peça. Que peça? Mas tu só tinha desenhado. Só o 3D. Só o 3D. Só o Tu não 3D. tinha nunca feito, nunca produzido ela. Nunca produzido. Só o 3D, eu digo, meu Deus. E é uma peça que envolve metal, madeira torneada e que até a primeira peça que tem lá no meu Instagram, assim. É aquela que a gente... E o trocinho de mesas, a mesinha com a luminária. Isso aí. Com metal, com tampo curvado. Que o pezinho é assim, né? Isso, é. E eu assim, meu Deus. Daí eu já, como eu já estava estudando mobiliário e sempre gostei, e eu sempre gostei de botar a mão na massa, assim, de fazer mesmo. Tanto que eu acho que a minha vontade de trabalhar com mobiliário vem desde criança, porque eu juntava, assim, como a minha família é do interior, né? Pegava madeira, bambu e coisas, fazia mesinha de centro, mesinha lateral, assim, colocava na casa da minha mãe. Então era obrigada. Então isso veio de acho que a muito minha primeira peça deve ter sido com 12, 13 anos, assim. De bambu. De bambu. E daí já tinha feito uns cursos de marcenaria também, para trabalhar com madeira, sim. Né? E daí eu digo, para madeira eu vou recorrer a eles. A parte de metal, eu vou recorrer a um serralheiro que faz coisa de serralheria para mim, né? Sim. Daí fui lá falar com o pessoal, só que tipo, eu tinha 30 dias para ficar com a peça pronta, com uma peça que nunca tinha sido nem prototipada, né? Então... Tô até nervosa aqui. É aquela coisa, tipo, vai parar em pé, vai cair? Porque no design de produto é realmente esse o processo, isso, né? Tu vai testando, vai fazendo... No protótipo tem os ajustes, exatamente. Né? Sim, no caso, exatamente. Tu não teve ajuste. Isso, exatamente. Não tinha tempo para... na indústria, são pelo menos 3, 4 meses o período de prototipagem, teste, adaptação, para depois lançar um produto. E ali eu tinha um mês para fazer tudo. Sim, sendo que é o primeiro ainda, né? Ainda atrás de fornecedores. Nunca tinha feito. Daí fui lá, falei com o pessoal para fazer a madeira, dizendo, a gente faz, pode ser para uns 45 dias. Eu digo, não, 30 dias eu tenho que estar com a peça pronta, fazendo as fotos para enviar. Daí consegui lá negociar com eles para fazer a madeira. Falei com o serralheiro e ele assim... nossa, mas isso aqui é muito difícil fazer. Ele, mas eu vou procurar uma empresa que dobre para eu fazer, que daí eu faço a solda, a gente manda pintar. Daí tem o globinho da luminária, né? Quem disse que eu encontrava onde comprava aquele globinho pequenininho, que é um globinho de 10 centímetros de diâmetro, né? Não tive dúvida. Fui numa loja de iluminação, comprei uma luminária, um pendente que era com globinho do tamanho que eu precisava. Desmontei. Pra pegar só a pecinha de vidro, porque o encaixe metálico e tudo ali eu tinha. Eu só não tinha a pecinha de vidro mesmo, o globinho de vidro. E eu digo, perfeito, coloquei. Fim das contas, deu tudo certo, consegui fazer a peça, ficou super bem acabado, o acabamento ficou super bom. Tanto é que eu tava achando horrível o acabamento, assim, ai meu Deus, tá horrível. Daí o pessoal lá na mostra, assim, todo mundo que olhava, os outros designers, assim, nossa, que perfeito esse acabamento. E eu digo, sim, se é que nem a foto, a gente ficou encantada. Aquelas fotos, as primeiras fotos que tem lá, que eu tô junto da peça e coisa, da primeira peça que eu fiz mesmo, do protótipo. Depois tem algumas fotos que daí foram produzidas pela fábrica. Mas certamente foi um desafio também pro serralheiro, pro Não, pra todo mundo, assim, embarcou junto. Isso, sou muito grato a eles por terem abraçado isso comigo. E no fim, a mostra ficava, acho que, não lembro, acho que 60 dias lá. E daí no fim das contas, a peça acabou sendo a melhor peça em exposição da mostra. E eu digo, que maravilha. E lá mesmo, nos primeiros dias, tem aquela coisa de abertura, alguns eventos, palestras e tudo mais. E eu já tava, no último dia que eu ia ficar no Rio, eu tava saindo lá do Casa Shopping, já com a minha malinha para ir direto para o aeroporto. E daí a Vanessa, que é dona de uma fábrica de móveis de Minas, ela me chamou, assim, sei lá, Fabiano, eu disse sim.
E ela, tipo, aqui uma pessoa que eu não conheço no Rio, né? E, tipo, me chamando pelo nome. Famoso. Que língua você quer que eu fale? Isso, me chamando pelo nome, eu digo, né? E ela, sei lá, eu adorei tuas peças e tudo mais. Ela já tem quem produza. E daí eu conversei um pouco com ela ali, depois a gente seguiu conversando e eles começaram a produzir as peças. Daí claro, o protótipo que eu tinha feito foi para a fábrica, eles fizeram um novo protótipo, fizeram alguns ajustes para entrar no sistema de produção da fábrica, questão de dimensionamento, até de metal e tudo mais, que eu tinha feito com metal mais fininho. E aquela peça começou a vender em 2020, então eu sou bem recente no mobiliário. Uhum. Foi 2020 que começou a vender. Vende até hoje, então eu sou assim, bem feliz com aquela peça mesmo, porque foi a que realmente me colocou no mercado, né, de imobiliário, já sendo produzido por uma empresa. Você entrou que pela ia porta da comercializar frente. isso. Porque eu acho que um caminho mais natural de quem entra no design de imobiliário e que que não tem formação em design, que é o meu caso, que eu sou arquiteto, normalmente desenha uma peça, vai fazendo uma produção autoral, vai comercializando, aquela coisa, comercializa com um amigo, daí tem os lojistas parceiros que já comprava antes, daí coloca lá para vender e coisa assim, até depois que entra na indústria, né? E eu já comecei pela indústria, então, como eu brinco, eu fiquei mal acostumado, porque daí agora eu só quero jogar pra indústria. Sim, né? Claro. Mas é melhor, né? Cortou o super caminho. E até porque a indústria já te dá esse know-how, assim, né? Isso aqui vai dar certo, não vai dar certo. Pra ter garantia, né? O metal um pouco mais espesso. Isso, enfim, exatamente. E a qualidade de produção, tranquilidade, né? Não, eles produzem, comercializam, enfim. E tu não te incomoda com essa parte? Eu não me incomodo com essa parte. E aí que eu comecei, depois eu assinei outras peças, até assino até hoje para essa mesma fábrica. Sim, tu comentou que tu esteve lá agora há pouco em Minas. Uma semana atrás eu estive lá recentemente. E foi nessa fábrica? Isso, nessa fábrica, é em Ubá, Minas, a Corbelli. E a gente estava pensando na coleção, nas peças para lançar no ano que vem já. Então, lançamento em 2024, lá em fevereiro. Então tem é uma coleção. parceria Já de vai ter coleção sucesso, nova, com continuidade. Isso, Ai, que legal. Que legal. Já vem 2024 vem coleção nova. E a gente se encontrou em Milão, né, esse ano. Sim, Milão. E tu levou as tuas peças pra Milão. Conta mais pra gente, porque, meu Deus, né? Milão é o... Gente, sim, é o centro, é o lugar mais incrível de ter tuas peças. É o sonho de consumo, assim, de qualquer designer, eu acho. E foi algo meio que inesperado, eu não estava planejado, mas porque assim, daí, tirando a parte da indústria, que daí assina, a indústria produz e que é o mundo perfeito, o designer ele sempre se aventura a fazer a sua produção autoral, né? Sim. Então eu tenho uma coleção, a coleção que eu levei uma peça só para Milão para fazer o lançamento lá, que é a coleção Biomas, que é uma coleção bem autoral, bem brasileira e que mostra um pouco da minha essência também, enquanto profissional, eu acho que a carga que a gente carrega de cultura e conhecimento e família, tudo desde a infância, né? Porque isso é uma coisa interessante de falar, porque as minhas primeiras peças, a maioria delas tem uma inspiração mais arquitetônica, questão de edifícios e com o tempo foi migrando um pouco para... E daí elas têm mais linhas retas, apesar de ter a curva, mas são tipo a curva perfeita, nada é muito orgânico, muito assimétrico. E com o tempo a gente vai estudando e vai se conhecendo e entendendo mais e querendo experimentar formas novas. E aí surgiu a coleção Biomas, que ela é uma coleção que ela tem o desenho das peças inspirado no mapa dos biomas brasileiros. Então a gente tem o bioma Pampa, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia, que lindo. Pantanal. E a peça que estava em Milão era a mesa de centro Pampa, que é aqui o Pampa Gaúcho. E o tampo dela é o desenho do mapa do bioma Pampa. Claro que não tal qual, mas inspirado no mapa.
Então, nessa coleção, a gente tem o tampo em rocha natural brasileira, que daí tem aquela cor viva, brilhante, bem aberta, e que faz uma referência, né, para toda a nossa biodiversidade. Bem brasileiro. Bem brasileiro. E a base é em madeira carbonizada, que daí já é um fosco bem opaco, escuro. E também faz um alerta, né, para questões ambientais, preservação. A gente tem esse bioma maravilhoso, vamos manter o que temos. E essa coleção é uma coleção que ela é super recente, ela está crescendo e as peças novas estão vindo, até tanto é que a única mesa de centro que eu executei ainda, que eu havia executado foi a Pampa. As próximas estão em produção, todos os outros biomas teremos novidades. Essa coleção também tem uma coleção de tapetes, são 6 tapetes. Olha! Que até nos próximos dias agora eu estou indo fazer as fotos deles lá na fábrica, então vão ser... São peças super... tão bem legais, assim, também, que traz essa questão da cor do Brasil, do formato também que ele não é um formato orgânico, mas ele é assimétrico. Então, que eu digo, não um tapete orgânico, porque tem muita linha reta junto no desenho, mas também ele não é um retângulo com a saio tradicional. Isso, e também não é aquele super orgânico, todo curvo. Eu fico curiosíssima. Eu tô aqui também. E é interessante, porque uma peça dessa, às vezes é por ali que a gente começa o projeto, né? Total. Ela vira o partido, aquela peça. Porque exatamente. dá o match da peça, assim, tu vê naquela peça o teu cliente, daí às vezes a gente parte dali, né? Exatamente. E tu pensar de tu começar pelo tapete, é porque o tapete é muito maravilhoso, né? Bem isso. É verdade. Muitas vezes a gente, eu enquanto arquiteto, a gente viu uma peça, nossa, essa peça tem que estar no projeto. Daí você compõe o resto em função daquela peça, Total, né? Então, tipo, eu preciso usar isso. Preciso usar isso, E eu acho que uma grande satisfação é quando a gente escuta isso. Alguém, cliente entra em contato ou manda fotos e diz, nossa, eu fiquei apaixonado pela tua peça. Eu disse pro meu arquiteto que eu precisava, que tinha que ter no projeto. Eu digo, que sim. Isso é tudo, né? Isso. E Milão foi assim, eu já tinha planejado ir para Milão para a Semana de Design para visitar e já tinha passagem, hospedagem, tudo reservado. E nisso eu entrei em contato com o curador da Mostra de Milão, que é o Bruno Simões, e perguntei para ele, eu digo, Bruno, como é que funciona, né, a curadoria e tudo mais, e ele me respondeu ali, me falou como era e tudo, né? Enviei a peça lá como é pela Apex, que é um órgão oficial, que é a da Agência Brasileira de Exportação, eu daí preenchi lá todos os formulários, enviei as fotos e tudo. Alguns dias depois veio a aprovação, né? Eu digo, nossa, e agora, né? Como eu faço para levar? Agora eu tenho que levar uma mesa para Milão. Eu tenho que levar uma mesa para Milão. E não pode ser na mala. Não pode ser na mala. Não, porque ela é uma peça grande. Sim, claro. E pesada, né? E pesada, porque ela é madeira e rocha. Então, tipo, a minha caixa porque a mesa, ela tem... Gente, agora eu esqueci a medida. Mas ela é meio retangular, seria numa caixa. Ela tem... mas a caixa... a caixa ia ter que ficar com 90 por 1,30, com 60 de altura, porque tem que ter, tipo pallet e coisa assim. Proteger. E ela ficou com 120 quilos. E eu digo, meu Deus, e agora? Mas deu tudo certo. Daí Mas vai como? Vai avião? Vai de avião? Vai aéreo. Mas daí, claro, tem uma empresa de exportação. Que faz todo o processo de exportação, envio, toda a logística. Mas assim, até eles me enviarem uma foto da caixa aberta com a mesa inteira, intacta, eu não sosseguei, assim, porque eu não dormia.
Porque Claro. é rocha, é pedra, né? Pedra dá um, tipo, sei lá, dá uma turbulência, aquele negócio treme e Sim, pode Deus quebrar. me livre, aham. Mas não, chegou inteira. Trincar, Eu já né? tinha pedido pro pessoal da marmoraria fazer uma pedra nova, de dou um jeito de levar no avião de qualquer jeito, assim, ó, o tampo. Nem que eu tenha que pagar a bagagem, aquela... Tu já tinha uma pedra? Eu já tinha outra em Um casa tampo. pronto pra levar, caso chegasse quebrada. Eu digo, agora Isso que é essa uma mesa pessoa vai ser, prevenida. vai ser exposta. imagina, É, super tá certo. Tá certíssimo. Porque era uma tragédia, né? Seria. Sim, vai perder, imagina, essa é uma exposição. probabilidade incrível. E tinha tido relatos de de peças do ano passado Ah. que não foram expostas porque chegaram quebrados, com o Meu tampo de Deus. vidro quebrado. Eu digo, não, eu vou levar. Sim. Comigo isso não acontece. Não vai porque não sou acontecer. iniciante. Não, e tu usa uma pedra, é uma rocha brasileira, né? Exatamente. Que Tu não ia é uma encontrar coisa que tu ia lá. encontrar lá pra... Não ia encontrar lá o formato também, não Também era um não ia formato conseguir, retangular, porque exatamente. se é um formato retangular, daí vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, não faz muita diferença. Aham. Mas não, o formato totalmente específico. Ela é cortada numa CNC jato d'água, então tem toda uma tecnologia por trás da produção, né? Então, Claro, não é claro. assim, de um dia pro outro você consegue. Mas e deu tudo certo. Deu tudo certo, a sucesso. exposição foi um sucesso, foi muito bacana mesmo, assim, tem uma super visibilidade, né, principalmente aqui no Brasil, daí, voltando de Milão, eu participei de uma mostra de design de uma feira em São Paulo, daí um monte de gente, que legal, vi tua peça em Milão, eu acompanhei pelas redes sociais, eu vi que lançou em Milão, e tal, eu Que digo, legal. que legal. E trabalhar, assim, as riquezas brasileiras nas suas peças, né? A conscientização também. Da onde surgiu essa ideia? É uma preocupação que tu sempre teve, essa conscientização, da gente, né, trazer isso para as tuas peças? Era já uma preocupação tua ou foi uma coisa que foi surgindo e cada vez eu acho que tu continua trabalhando, né, nesse Essa sentido? coleção bioma, Essa né? coleção bioma. Então, eu acho que é algo que eu sempre tive, Uhum. e mesmo na época de projeto de arquitetura, eu sempre tive, mas de uma forma muito sutil, bem discreta, assim, bem... Assim, aquela coisa... Me preocupo, mas não implemento muito, Aham. sabe? Não mostro o quanto eu me preocupo. E eu acredito que com o design, isso começou a ficar bem mais evidente. E essa coleção ela surgiu durante o período de pandemia. E que estava em casa, e daí comecei a estudar sobre questões sobre o Brasil, sobre os biomas, fauna, flora, ler um Pois monte. é, porque é um assunto bem diferenciado, né, isso. do nosso dia a dia. Exatamente, ali, na isso arquitetura. E daí eu comecei a me interessar, eu digo, puxa, que legal, isso daria uma coleção interessante, porque tem um conceito legal, tem um embasamento que seria bonito de contar. E aí que surgiu a ideia de eu olhando assim, os biomas brasileiros, digo, os mapas dos biomas, vou olhar como são. Daí eu olhei assim, são legais, são interessantes, acho que dá um bom tampo de mesa. E aí surgiu, daí comecei a trabalhar em cima, daí tinha aquela coisa assim, faz 1000 sketches, assim, testando, de formato, tamanho, Imagino. dimensão. E nisso eu fiquei com o dilema da base, dos pés da mesa por muito tempo, assim. Testei, assim, ó, acho que umas 50, 70, 100 opções, não sei quantas, até chegar numa que fizesse sentido para a coleção. Porque, tipo, o tampo estava definido, mas não adiantava eu colocar um pezinho metálico. Sim. Algo que fosse comum. Que ficaria bonito também, esteticamente super bonito, mas que não tivesse uma justificativa mais forte, né? E eu acredito que ali eu consegui trazer um pouco do que a história da coleção quer contar, né? Então, essa relação da rocha brasileira com a madeira carbonizada, acho que foi um casamento... Foi perfeito. Porque a foi gente tem legal. todas as queimadas também, né? E o pé Isso. não é só a base ali, né? Não. O pé, ele se incorpora ali Exatamente. ao tampo. Eu acho que isso Exato. Ele também foi um embaixo, ele super também é um diferencial. tampo, né? É. Acaba sendo. Ele vai se Isso, incorporando é. ali. Isso foi, E hoje a acho que foi gente um mega falou, diferencial. né? Hoje a gente disse assim, quando não dá match, quando a gente não sente, assim, aquele calorzinho no coração, é porque ainda não tá pronto. Exatamente. A gente sabe, né? Quando dá o... Exatamente. Quando dá o clique aquele. Isso, Porque se não der, é porque... É porque não Não é tá. aquilo, né? Exatamente. Agora, o prazo do cliente, às vezes, não espera o clique. Por
por isso que a gente precisa de tempo. Eu acho que o processo criativo, ele tem que maturar, entendeu? É uma coisa que precisa... Exatamente. Não Que é a assim. diferença de uma coleção autoral de uma coleção assinada para a indústria, né? Para a indústria a gente tem o prazo, a gente pode entregar a coleção em 60 dias, em 60 dias você tem que apresentar o projeto. Sim. Então, e uma coleção autoral, não, você produz no seu tempo. Porque... eu não sabia disso, tem essa diferença. Daí, se eu for lançar agora Claro que não é o legal ficar... O ideal é ficar 2 anos com a coleção parada, porque daí já perdeu o timing. E quanto tempo tu demorou nessa coleção autoral? 2 anos. O ideal não é 2 anos. 2. Muito bom. Não é o ideal, mas eu fiz. Não é o ideal, mas eu fiz. Porque eu comecei... Foi lá no início da pandemia que eu comecei, e daí foi. Até mas acho que a pandemia deu o tempo ficou diferente, né? Não tinha como produzir. Não tinha nem como produzir. Tava mais complicado de produzir. E também eu não estava satisfeito ainda com a peça. E como ela tem um formato e uma história que não segue uma tendência de mercado, efetivamente, eu acho que ela é uma peça que ela pode ser lançada meio que a qualquer tempo. Claro. E então, não tinha assim, eu preciso lançar agora, porque senão isso vai sair de moda. Sabe? Não era o caso. Então, eu fui deixando a coleção criar maturidade, assim, o desenho, para realmente, quando eu estivesse satisfeito, lançar a coleção, né? Então... Mas isso é legal, né? Porque é uma peça que, como tu disse, ela não tem tempo. É atemporal, ela é atemporal, então tu vai usar ela agora, sei lá, daqui a 20 anos, ela vai ser linda, maravilhosa e atual. Claro. Né? Não vai ter aquela coisa assim, não, era o pezinho metálico que lá no ano, não sei o que lá, usava. Só o pezinho metálico, vidro. Que acaba sempre, é tudo cíclico, né? Claro. Você volta agora com a mobiliário ali dos anos 50, 60, dos grandes nomes, assim, tá super em alta de novo. Mas até agora eu me perdi o que eu ia falar. Tava com alguma coisa? O que eu ia falar é que a coleção, como ela conta uma história, ela é isso que eu acho que faz ela mais atemporal. Que eu acho que o mobiliário, o design, a gente tem que contar a história. Não é uma mesa por ser uma mesa. Tipo, uma mesa, eu posso colocar um tampo, 4 pés e deu. Sim. E com um desenho bonitinho. Mas o porquê daquele desenho, o que inspirou, o que trouxe de... Que história aquela peça quer contar? Eu acho que isso que torna ela mais valiosa aos olhos de quem vai ter ela em casa, de quem vai comprar aquela peça. E para quem desenha também, né? Aquela coisa, aquela sensação de dever cumprido, assim, tipo, puxa, contei uma história através de uma peça. Sim. Isso é legal. E o teu processo criativo, vamos supor, agora para nova coleção. Como acontece esse processo? Tipo, que nem foi dos biomas, tu falou, né? Tava ali na pandemia, agora pro próximo. Como tu faz? Da onde tu vai partir? Tu já sabe ou... Porque tem muito a ver com o momento que tu tá vivendo, provavelmente, também, em cada... Sim, muito a ver com o momento. E só que pra coleção autoral, eu acho que é totalmente o momento. Quando é pra indústria, tem um briefing. Então, Então a indústria te passa já. Um briefing, que legal. O que eles querem. Até por isso que eu gosto muito de visitar. Tipo, fui para Minas para visitar a fábrica, para conversar com eles, entender, ver a questão, o mood board que foi montado para a coleção. Porque todas as peças da coleção da fábrica têm que estar em sinergia, né? Elas têm que ter uma linguagem. Senão, vai ser tudo mais curvo e quando veio com uma peça lá super reta e que não tem nada a ver com a coleção do ano e não fica totalmente... Não vai encaixar. Não casa o desenho. Então, tem esse briefing, daí já tem o que daí a fábrica passa, o que eles querem, qual o objetivo com a coleção, que sensações eles querem transmitir, cores, texturas, sensações, enfim, qual o público-alvo, então tudo isso, daí tudo isso direciona bastante para a inspiração, né? Daí, claro,
Daí a gente... Sim, já vai. Como quando a gente Isso. atende um cliente na nossa área de arquitetura, Isso. tem um briefing. Isso, E às vezes... E o que tu acha mais fácil? Trabalhar num design autoral ou com esse briefing já, tendo esse ponto de partida? Eu acho que não sei. Não, é que assim, a vantagem do briefing é Tu que sabe pra onde você começar. sabe pra onde começar. Mas isso é um problema também. Porque daí Também, você sabe que tem que ir pra aquele exatamente. caminho. Limita, né? E o Isso. design E o- autoral te o deixa pra autoral pirar. você pode fazer qualquer coisa. Porém, você nunca tá satisfeito. Fazer o design autoral é tipo fazer um projeto pra nossa casa. É isso, não, por Isso, isso que eu nunca fiz dá essa bom. pergunta. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque a quarto da gente tava Maia. falando isso agora, porque eu Ela demorei tá 2 anos anos fazendo quarto da pra Maia, da conseguir filha. fazer juro por Deus. É primeiro que eu já sofri quando fui fazer o meu apartamento, eu sofri horrores. Eu sentei com um arquiteto amigo meu, ele falou, vem aqui, porque eu tava, né, grávida, eu precisava fazer, porque eu precisava me mudar. Ele, senta aqui, vamos fazer hoje. Esse problema que eu não aguento mais. Daí tá, sentei, porque eu precisava me mudar, tanto é que eu me mudei, a criança tinha nascido fazia uma semana, tipo assim, um caos. Meu Deus. Sim. O cara lá cortando pedra e eu com um bebê de uma semana, entendeu? Sim. Nesse nível. Então, e assim, quando a gente tem... Porque tem uma certa liberdade, a gente tem um... E é realmente, é isso que eu 2 acredito. anos de liberdade. 2 anos para fazer um quarto, que eu faço, tipo assim, 6 por mês, às vezes 5. E, tipo, e vou e faço e fico satisfeita e amo todos eles que eu faço, mas pra mim, né? Pra minha filha, eu não conseguia. Eu consegui agora, depois de 2 anos. Que eu falei, tá bom, é Mas esse aí. eu acho que nós chegamos, Foi quase um 2 milagre. anos é o É design 2 anos, é o design autoral. isso, A gente já autoral, viu, gente, é isso. Chegamos É no 2 anos. Chegamos no prazo. Mas eu acho que É mais ou menos o mesmo é processo. esse o caminho mesmo. Que a gente daí fica... como não tem um prazo... A não ser que você coloque, não, eu maturação, preciso né? lançar... Aham. no caso, essa peça, eu já tinha, essa coleção eu já tinha pronta para lançar em Milão ali, para lançar em Milão. Então, não foi uma preocupação, mas você já sabe, eu preciso que a peça fique pronta para Milão, daí, bom, ia ter um prazo, ia Sim. ter que definir ela de qualquer maneira, Sim. de qualquer maneira no sentido de a todo custo, né? Não, Sabemos. E tem um número de peças por coleção que tu faz. Tem um número fixo, mais ou menos, a indústria te dá isso. Não. Você diz assim, tipo, de... A coleção, por exemplo, essa Essa que foi de pra mesa de Milão, centro, era 5 peças, 10 peças. Tem A de algum- Minas, por exemplo, agora da indústria vai vir a próxima coleção. Sim. Quantas Quantas peças tu vai são? desenhar? Não, assim, normalmente a gente estabelece algumas, por exemplo, digamos, você vai ter assim, mesa de centro, mesa lateral, mesa de... um buffet, aparador, carro-bar, digamos assim. Ai, falando em buffet, gente, o que é aquele buffet? Nossa, aquele buffet é incrível. Incrível. Aquele buffet é produzido em Minas. Eu sou apaixonado por ele Nossa, também. incrível. Cravo, não é? Isso, é. Porque até a origem do nome foi... porque, assim, inicialmente era para ser um aparador. E era mais baixinho. Uhum. E o formato dele ficou muito parecido com um clavicórdio, que é tipo aquele pianinho antigo, assim, lá do século... muito atrás. Tipo, bem antigo. Não, é que assim, até essas peças, por exemplo, numa viagem para a Europa, eu visitei a Bauhaus. E que assim, né? Sonho de todo arquiteto Incrível. também. Incrível. Eu visitei a Bauhaus. E em Weimar. E o Bach, compositor, Uhum. ele era de Weimar. E o instrumento preferido dele era o clavicórdio. Que é cravo. Clavicórdio e cravo. E daí aquela coisa de inspiração da Bauhaus, a questão das linhas, né? Mais linhas retas, a curva perfeita Sim. e tudo mais. Daí surgiu o nome cravo e o formato tinha ficado parecido. E eu digo, é isso. Mas é... Então- Que profundidade. Gente, eu não Bem- chegava lá. Não, é uma viagem que daí vem da arquitetura, da Sim. música clássica, da compositor. Tu escuta música clássica?
Bastante, gosto. Principalmente pra trabalhar, porque é que assim, na verdade eu não escuto, eu deixo ligado. Se mesmo música, tipo, colocar um pop, um rock, qualquer coisa, eu não escuto, eu fico ligado. Então... Sabemos. Eu sei bem como é que é. eu adoro essa música. Legal. Que música que você tá tocando? Tocando, daí escuta 10 mil vezes, Isso. daí se tem outra pessoa falando, não aguento mais escutar isso, nem percebeu que tava tocando 30 mil Era vezes. só um barulho que precisava. Esse sou eu. Eu sei, que a gente entra num hiperfoco, eu acho, Isso, quando a eu gente acho tá que sim. criando, né? A criação, ela te traz esse... Né? Tu mergulha ali tão Exatamente. intensamente que o que tá Não, eu quando eu acontecendo tô em volta... concentrado, trabalhando, pode falar comigo, eu não vou nem ouvir. Eu acho Não vou nem ouvir. E Eu daí tô foi aqui isso. chocada com essa então inspiração foi. toda. E daí ele tem Tá a parte sendo- de baixo com palhinha, que daí é pra Sim, trazer um pouco da uma brasilidade, né? leveza Assim, tipo uma coisa também. mais. Ficou elegante, ficou leve. Ficou. Sim. E o puxador, ali tem um... Tem uma coisinha assim. É. Isso, ele Ele tem uma travinha, isso, é uma que ele tem travinha. uma gaveta, tem uma parte que é Aham. uma gaveta, né? Que tem uma Aham. gaveta com uma gaveta interna, Sim. oculta. E duas portinhas. E as portinhas têm uma tranquinha, uma travinha. coisa mais... Mas assim, Então, uma delicadeza daquela travinha. Então, sutil. Incrível. Dele. É. As tuas peças vêm de onde? Em vários lugares? Vários lojas? lugares, Eu nem sei onde vende, na verdade. Vamos embora! Dá licença. É que... Estão espalhados aí em vários países, em mais de 27 países. 27 países. Mais de 27 países no Em mais mundo. de 27 países. Como a fábrica produz e comercializa, tipo, eu acabo nem sabendo pra onde vai, assim, a peça. Então, às vezes eu vejo que loja me marca e tudo, mas eu não... Ai, tipo, imagina. eu não sei quais são as lojas efetivamente que vendem, né? Sim. Então Daí tu vê exatamente o que tu falou, né? Ao contrário, o jeito que tu começou foi pela indústria, então é bem Isso. diferente, né? Exatamente, eu não precisei fazer o processo de Comercialização, entrar, de comercializar. de apresentar o mas produto. Isso é Isso. porque todo mundo faz o caminho inverso, tentando sempre chegar na indústria, né? Porque eu acho que o objetivo Isso, final é tu chegar na indústria, conseguir ver isso. Ai, conseguir falar isso. Ai, eu não sei onde vende as minhas peças. Né? Imagina. Eu só recebo os Dá raios. licença, eu não sei. Só pinga dinheiro na minha conta. Dólar, euro. 27 países. Mais 27 países. Né? Mas então, isso é um super privilégio e, tipo, meu Deus, é um sonho de qualquer um. E para quem quer entrar nesse mercado, tu tem alguma dica, algo que foi essencial ali para ti? Porque foi um misto de talento, dedicação e acho que um pouquinho também de sorte, né? Eu acho que dá para sempre botar ali que também teve, mas assim, óbvio, tuas peças são incríveis, senão tu não estaria onde está hoje. Mas assim, tem alguma dica do que tu fez, o caminho Pra quem que tá tu fez? começando, que Porque eu quer acho que assim, só o seguir. fato de tu ter colocado ali, que nem tu falou na primeira, lá do Rio de Janeiro, que tu enviou tuas peças. Então assim, né, envia para ver todas as oportunidades, envia, coloca a cara, porque tu jogou aquilo lá e depois deixa que eu me viro, que eu vou dar um jeito de fazer isso aqui em 30 dias. Mas ao mesmo tempo É eu corajoso. vejo assim que né, esse passo de tu ter preenchido, de tu Claro. ter ido atrás. As pessoas não fazem, fazem, elas acham que 90% isso vai não faz. cair, né? Eu mesmo. Porque assim, a gente tem o medo de não ser aceito. Aham. De não tá bom o suficiente. A gente tem a dúvida de... Porque eu produzia, eu desenhava, mas tipo, era eu. Sim. Eu olhava e achava, tá legal, mas e as pessoas vão gostar? Aham. Porque eu acho que o mobiliário é muito parecido com a arte. Você fazer um quadro, alguma coisa, né? As pessoas têm que gostar para poder Sim. vender. E a arquitetura não, a arquitetura o teu cliente tem que gostar, então é direcionado para ele. E a peça, o mobiliário, não, é para quantas pessoas, sabe? Sim. E então foi isso, é aquela joga pro universo, coragem. Mas é corajoso? Toma uma dose de coragem e vai. Porque... E daí eu tive um pouco de sorte também. O que foi a minha sorte para entrar na indústria? Foi a sorte de estar no lugar certo e na hora certa. Que daí, então, tava lá, a pessoa certa tava lá também, a Vanessa, da Corbelli, tava lá. Então, essa foi a minha sorte.
que foi aí que eu comecei mesmo. Sim, que ela que te isso, acolheu de uma maneira... que foi aquele, assim, digamos, o pontapé inicial pra seguir, né? Tipo, segue em frente que vai dar certo. Mas eu Que vejo legal. que acho que a indústria também deve sentir uma carência de bons designers, né? Então não é fácil. Sem contar que existem uns que são artistas, que são mais difíceis de conversar, né? Porque é um processo complexo. No podcast que a gente fez do Dani Vilgs, né? Que ele fala também da parte de produto. Não é fácil. Daí tu não vai gostar da solda. Não, mas essa solda não vai dar certo nesse lugar. É que como ele já tá na indústria, tu já tem toda essa preocupação com a solda. É uma coisa que já a indústria que tem essa preocupação. Tu não tem que ficar tão atento e cuidadoso correndo atrás desses Mas detalhes, tu revisa né? as peças Sim, da fabricação. Sim, as peças são revisadas, são aprovadas. Mas como a indústria... quem produz quem produz mobiliário de alto padrão... Já sabe. Sim, já sabe, conhece o cliente que tem. Então, tem um cuidado, tem todo um processo de produção que vai cuidar da solda, do acabamento da madeira, de tudo ali, para ficar tudo certinho, o encaixe, para ficar tudo perfeito, que é diferente da produção autoral, que daí você faz... Eu tenho umas cadeiras que eu comecei produzindo autoral e que depois foi para a indústria, que daí tinha o serralheiro, uma empresa que fazia parte da serralheria, tinha parte da estofaria e tinha o que fazia parte do bracinho de madeira. Daí eu montava tudo lá em casa. Adoramos. No meu apartamento. Não, uma cadeira ainda. Cadeira, pra poder... Cadeira super complexa. Para poder entregar a cadeira montada, pronta. E aí, sim, daí tudo tem que sair perfeito para poder se encaixar. Se a medida de uma coisa fica um pouquinho errada, já não encaixa. E na indústria é mais tranquilo isso. Sim, eles tentam... E hoje é para uma indústria que tu desenha? Não, mais de uma. Tem uma diária externa que vai lançar uma coleção, tem aqui no Sul também. Olha! Tem os tapetes, da coleção Biomas, que as mesas de centro eu faço produção autoral, mas os tapetes, enfim, não tem como, né? Então tem uma indústria ali de Santa Catarina que produz. Tá, e da onde surgiu os tapetes? Tu pensou, não, agora eu quero lançar uma coleção de tapetes, ou é algo que veio... Né? Da onde? Precisamos dos tapetes. Essa ideia dos tapetes. Não, os tapetes, eu tava fazendo um projeto de uma loja de cortinas e tapetes aqui em Porto Alegre. E no projeto eu coloquei um tapete com formato mais orgânico, assim, daí ela disse assim, eu gostei desse tapete, vou procurar um tapete assim para pôr na loja. E eu disse assim, eu posso desenhar. sei lá, é perfeito, eu quero. Se você desenhar, eu consigo quem produza. Até eu tenho vendo a tapeçaria italiana ali de Santa Catarina e eu envio para eles produzem pra gente pôr na loja, né? Eu digo, perfeito. Daí eu fiz a primeira peça, até a primeira peça foi feita ano passado ainda, que era para a loja, e aí eu inscrevi ela no concurso que é promovido pela Associação de Design de Produto aqui do Rio Grande do Sul, que é o Prêmio Bornancini de Design, e até ele foi premiado com o troféu ouro na categoria Design de Superfície, então foi assim Que show. Temos um premiado em primeiro lugar. Então, daí eu conversei com o pessoal da fábrica, eu digo, olha só, esse tapete que eu desenhei e vocês produziram, foi premiado. Vocês querem produzir a coleção? Óbvio, né? Vocês querem produzir a coleção? E aí também, daí eu desenhei os outros 6 tapetes, os outros 5 tapetes, né? Porque são 6 biomas. Desenhei os outros 5 tapetes, enviei para eles. Da coleção Bioma Da coleção Biomas, isso. Que daí foi o tapete Mata Atlântica, que foi o premiado, a primeira peça que eu fiz. Eu já quero ir nessa loja, viu? Tapete. Eu também. Pessoa, né? Curiosa. Ai, gente.
Não, E aí mas foi assim que. incrível. E aí assim que surgiu a coleção de tapetes, porque às vezes não é muito planejado Sim. e a oportunidade aparece, a gente abraça, Sim, né? tu abraça. É, Eu acho que esse é o teu que eu- diferencial, tu abraça. né? Isso, que é o que eu digo pra quem quer começar, tipo, abraça a oportunidade, vai. Te inscreve nos Te- concursos, manda. Isso, tipo, Dá a cara a arrisca. tapa. Mete a Arrisca. cara. O máximo que pode acontecer é Não. mas vai ter um monte de sim também. Então. E tu é trabalha com arquitetura ainda? Ou Sim, já- muito pouco, quase nada. Não quero mais brincar disso. Eu sou apaixonado por arquitetura, mas o mobiliário, ele vai tomando conta, assim. É o que... demanda muito tempo. Eu né? até não sei se não é assim, mais sofrimento que arquitetura, mas... Sério? Como isso? Tem certeza, né? A gente sempre acha que é sofrimento, né? É que o mobiliário você tem que seguir muito do mercado. A arquitetura você tem um cliente específico, o cliente ele te traz o que ele quer. Uhum. E o mobiliário você tem que ser o que o mercado quer, e o mercado é muito amplo. Sim. Então tem que ter um nicho muito assim, muito focado, tem que estudar muito e toda hora, que não que a arquitetura não, mas Sim, tu tem que se reinventar tem que muito se mais. reinventar muito e muito rápido. Uhum. Porque um ano lança uma coisa, no outro ano as pessoas já querem coisa diferente. E as tuas coleções têm que ser diferentes. E Elas tem que ser cada uma diferentes, tem que isso. brilhar. E a gente tem uma linguagem, né, como arquitetura. Claro. E se eu for assinar para uma fábrica e para outra, tipo, eu tenho que ter produtos bem diferentes para não... Eu não posso... Vão ter a minha linguagem, obviamente, mas não posso colocar produto parecido para duas fábricas diferentes, né? Sim. Então... Uhum. Sim. É um desafio constante de criação, né? Então... Ai, mas muito obrigada. Foi muito bom, né, Fabiano, amiga? foi incrível. Parabéns mais uma vez pelo teu Parabéns. trabalho e pela tua coragem. muito Pela tua Espero que a gente obrigado. encontre ali em Milão. Exatamente. Milão 2024. É. Vai fotografar os tapetes, nos leve junto. Né? Ai, queremos acompanhar Queremos de acompanhar. perto. E Semana que vem. Semana que vem. que vem. Tá, qual dia vamos marcar aí, né? Porque eu e o Fernando sabe que cada podcast a gente sai daqui com um convite que a gente se faça. Nem tinha me ligado disso. A gente próprio se convida. Gente, queremos agradecer nossos patrocinadores, Vessen E Bela Arte. e Bela Arte. Muito obrigada. Bela Arte com tapetes, com né, Persianas, tecidos, papéis de parede, e a Vessen. Vessen, soluções corporativas com mobiliário, né? Mobiliário solto. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigada. Adorei bater esse papo com vocês, contar Ai. um pouquinho da minha história. Foi ótimo. E agora tá todo mundo curioso. Passa teu Instagram para É poderem ver as verdade. peças Qual também. que é o teu @? @Estúdio Fabiano Salbego. Estúdio com E. Não, bem brasileiro. Isso aí. Galera, sigam acompanha lá. @por trás do tapume. Estamos no YouTube, TikTok, Spotify. Isso, né, amiga? Ativem o sininho. É. Beijo. Beijo.